Carlos Daniel chega na fábrica às pressas e comunica a Rodrigo que a usurpadora mentiu. Piedade confessa para Adelina que já sabia de tudo há muito tempo, para evitar que a usurpadora fosse embora ou presa. Agora, ela se sente culpada por ter dito a Paulina suas desconfianças de que descobriram tudo. Célia ainda está chocada com a história da amiga. Paulina pede para Mona arranjar um quartinho ali perto para ela, pois a grana tá curta. Célia oferece o sofá-cama de sua casa para Best ficar. Paulina sofre por ter deixado tanto seu amor como Carlinhos e precisa tanto dela. Célia acha que se Paulina tivesse conquistado Carlos Daniel, nada disso estaria acontecendo. Paulina nega, pois sabe que o gostosão não pode ser seu homem. Rodrigo recrimina Carlos Daniel por ter alertado Paulina e acha melhor que ela volte. Carlos Daniel acha melhor mesmo que ela tenha ido embora. Rodrigo lembra que tem as crianças, a fábrica, o empréstimo, tudo na conta de Paulina, e começa a compreendê-la. Carlos Daniel até se assusta. Piedade quer logo que Paulina volte, mas Adelina não acredita ser uma tarefa fácil. As duas temem a volta de Paola. Célia acha que esse último ano da amiga foi uma baita perda de tempo e que ela merece pelo menos o dinheiro de Paola. Paulina nega querer qualquer coisa. Célia sugere que a amiga dê o bote em algum homem, mas Paulina só pensa em um só. Rodrigo assume que sente pena da usurpadora. Carlos Daniel quer saber se devem denunciá-la para a polícia. Rodrigo fala pro burro que não e pretende dizer para todos que é só uma viagem. Ele pede pro irmão raciocinar como Paulina fazia. Lalinha aborda Willy na sala da casa e conta da viagem da patroa. Além disso, a fofoqueira revela o diário que a usurpadora mandou entregar para Carlos Daniel. Em seguida, Willy corre para revelar para Stephanie a bomba. Ela morre de alívio. Carlinhos desenha na sala. Pedro estranha a ausência da dona Paola e Lalinha revela que ela foi embora. Carlinhos escuta e fica pasmo. Stephanie agradece a Deus pela bênção. Willy acha possível que Paola volte. Stephanie teme a volta da vadia e pergunta se o marido está esperando isso. Willy explica que isso está afetando os Bradshaw. Stephanie quer saber se ele acha que é preciso a presença da vagabunda ou da assassina. Willy recorda que Paulina é quem cuida do empréstimo que banca a empresa. Ele começa a rir lembrando que a usurpadora deixou o diário de Paola para Carlos Daniel. Stephanie fica desesperada, pois o irmão não pode ler o diário. Lalinha garante para Pedro que Paola não volta nunca mais, pois brigou com Carlos Daniel e nem sequer se importou com a operação de Carlinhos. Carlinhos chora ouvindo tudo e decide ir embora. Stephanie explica para Willy que Carlos Daniel vai descobrir do caso do marido com Paola, lendo os relatos dela no diário. Ela ordena que o marido lhe leve logo para a fábrica para capturar o objeto. Os dois saem às pressas. Verônica entrega o convite do casamento de Leandro e Viviana para Carlos Daniel, o qual Paola será a madrinha. Ele conta que isso não acontecerá, pois ela foi embora de sua casa. Stephanie e Willy entram no quarto de Paola e começam a vasculhar tudo. Verônica pergunta o que Carlos Daniel fez para a mulher dele sair de casa. Ele garante que não fez nada, mas Verônica sugere que ele procure-a e peça perdão. Stephanie e Willy não encontram o diário e decidem ir ver no quarto de Carlos Daniel. Lá, Stephanie encontra o diário em cima da mesinha de cabeceira e se alegra, mas logo nota que o irmão já pode ter lido. Na fábrica, Guilherme e Felipe ficam ansiosos para o casamento do amigo. Rocky conta que também foi convidado, mas acha que Leandro vai levar belos chifres de Viviana. Paulina escreve uma carta para Paola para deixá-la avisada que a vida dela mudará. Verônica teme ter sido a culpada pelo desamor do patrão. Carlos Daniel nega e afirma que os motivos são outros, tão graves que ele nem pode fazer nada para que ela volte. Verônica quase implora para que os dois se reconciliem. Willy tenta tomar o diário das mãos de Stephanie, mas ela avisa que vai ler ela mesma e vai arrancar as páginas onde o marido é citado. Ele implora para que a esposa se desfaça do diário. Stephanie acha necessário para que o irmão descubra como a mulher era uma vagabunda, e assim ela nunca mais voltará. Stephanie vai ao quarto e se tranca para ler tudinho. Célia acha um desperdício Paulina ter saído da mansão dos ricaços sem ter feito uma limpa.
Paulina não quer incomodar morando na casa da amiga, mas Célia não vê problema nenhum e até cederá a cama para ela. Paulina conta que está pensando em chamar Filomena para morar com ela. Stephanie folheia o diário e encontra as citações a Willie, mas como é dodói da cabeça, acha que Paola é uma merda bruxa que seduziu o coitado do marido dela. Stephanie rasga as páginas com ódio. Willie observa Carlos Daniel chegar. Stephanie amaldiçoa Paola, enquanto Willie enrola o cunhado. Carlos Daniel pede para ele não esquecer que perante os outros, quem foi embora foi Paola e não a usurpadora. Ele decide ir para o quarto, deixando Willie falando sozinho. Stephanie termina de ler o diário e vai para o quarto de Carlos Daniel, deixar lá onde o achou. Willie inventa que Leda ligou para Carlos Daniel e ele precisa retornar para ela imediatamente. Carlos Daniel cai na lorota, enquanto Willie sai para alertar a mulher que o irmão dela chegou. Ele entra no quarto e fica aliviado ao vê-la quietinha sem o diário. Stephanie conta, debochada, que arrancou várias folhas. Leda atende o telefonema de Carlos Daniel e pede para que ele vá à sua casa pra já. Ela pergunta se ele vai se apaixonar pela usurpadora. Carlos Daniel garante que não, até mesmo porque ela já foi embora de casa. Stephanie abraça Willie aos prantos, com medo da volta de Paola. Willie a tranquiliza, lembrando que eles se mudarão para outra casa antes do nascimento do filho. Carlos Daniel se recusa a ir para a casa de Leda. Ela aceita e marca uma conversa para o dia seguinte. Leda vê agora o caminho livre para finalmente se tornar a esposa de Carlos Daniel. Mais tarde, Carlos Daniel começa a leitura do diário de Paola. O livro inicia com o relato de Paola ansiosa para se casar com ele, mas ao mesmo tempo com muita preguiça da família odiosa que ele tem. Carlos Daniel aperta forte o diário e taco. Carlinhos vê que a mamãe não chegou e decide partir no dia seguinte, se ela não voltar. Piedade visita Carlos Daniel em seu quarto, pedindo informações sobre Paulina. Ele conta que não sabe nada e que Rodrigo está querendo ir atrás dela. Piedade acha a melhor opção. Carlos Daniel teme a volta de Paola, pois não acredita que ela tenha morrido. E além disso, ele não poderá resistir. Piedade reclama do egoísmo do neto e pede para que ele esconda de todos o sumiço de Paulina. Ela acha que Paola e Paulina sejam irmãs gêmeas. Carlos Daniel levanta a hipótese da esposa ter escondido a irmã desde sempre para usá-la no momento certo. Piedade pergunta se o neto ama Paola ainda. Ele admite que a odeia. Agora a vovó quer saber os sentimentos dele sobre Paulina. Carlos Daniel nega que a ama e a compara com Paola. Piedade acha que Paulina seria a esposa perfeita para o neto. E além disso, tem certeza de que a querida se apaixonou por ele de verdade. Carlos Daniel prefere esperar o destino lhe mostrar as coisas. No dia seguinte, Célia chega em casa com os jornais. Paulina se irrita por não achar uma boa vaga de emprego e recebe o apoio da amiga. Ela lamenta por não ter recebido muito afeto na vida e cai no choro lembrando de Carlinhos e Piedade. A coitada lamenta não estar ao lado do filhote na operação. Carlos Daniel mente para Carlinhos que Paola foi viajar e não tem data de volta. Carlinhos pede o número da mãe para poder ligar para ela. Paulina lembra que Carlos Daniel mudou muito por ter descoberto tudo, e assim ela fugiu de vergonha. Célia teme que Paola volte para casa e seja recebida de braços abertos. Paulina sabe que isso não vai acontecer, pois ela deixou o diário de Paola para que Carlos Daniel lesse. Carlos Daniel pede para Carlinhos deixar a mãe em paz. O fedeiro garante que não vai operar enquanto ela não voltar. Carlos Daniel se irrita pelo filho amá-la mais que tudo no mundo, mas tenta manter a calma. Carlinhos implora para o pai ligar para Paola voltar, mas ele avisa que não fará isso. Em seguida, Carlinhos recolhe todo o dinheiro de seu cofrinho quebrado. Paulina se debulha em lágrimas lembrando de Carlinhos, Piedade, Pisete e Carlos Daniel. Adelina pergunta para Lalinha onde está Carlinhos. Ela vai ao quarto do Oleg e encontra o porquinho quebrado no chão. Adelina se depara com uma carta de Carlinhos avisando que foi atrás de sua mãe e não voltará até encontrá-la. A coitada sai desesperada, gritando por Lalinha. Ela clama para as empregadas correrem para a rua atrás de Carlinhos.
Adélia e Lalia saem atrás do moleque. Piedade quer saber o que houve, e Adelina lhe entrega a carta revelando que Carlinhos fugiu. Carlos Daniel se estressa por ter que adiar a cirurgia do filho. Rodrigo propõe que Patrícia cuide do sobrinho. Carlos Daniel recebe o telefonema de Piedade e descobre pela avó que Carlinhos fugiu de casa. Piedade revela que Carlinhos deixou um bilhete onde avisava que ia procurar a mãe. Carlos Daniel avisa que está indo para casa e conta para Rodrigo o que houve. Lalinha, Pedro e Adélia não encontram Carlinhos. Eles contam isso para a vovó. Adélia acha que Carlinhos pode estar em casa mesmo, mas Cacilda explica que já procurou ele lá. Adelina morre de nervosismo. Piedade acha que alguém possa ter comentado algo que o moleque ouviu, mas os empregados negam. A vovó decide esperar Carlos Daniel chegar. Douglas se estressa com Braulio pela ausência de Paola no almoço marcado. O obcecado ordena que o mordomo vá à fábrica atrás dela, pois não aceitará uma desfeita. Carlos Daniel chega em casa e conta que não encontrou o filho. Ninguém entende como ele sumiu tão rápido, estando de muletas. Adélia, Adelina e Cacilda saem para dar mais uma geral na casa. Piedade lembra a Carlos Daniel que, para Carlinhos, a usurpadora é a mãe dele. Paulina chega na casa de Célia, estressada por não arrumar um trabalho. Célia reitera que pode arrumar um job para ela em seus serviços. Paulina nem sabe onde a amiga trabalha. Célia revela que trabalha num cabaré. Paulina se levanta pasma. Célia admira o corpãozinho da amiga e acha que com um vestido decotado e em mandar de piriguete, ela conseguirá se sair bem no job, que consiste em só beber com os clientes. Paulina se recusa e agradece o convite, pois está mirando agora em ser cuidadora de idosos ou de crianças. Célia acha que só um marido rico pode reerguer a amiga, mas Paulina dispensa. Braulio não acha prudente entregar o recado escrito do patrão para Paola. Douglas joga o bilhete na fonte e ordena que o mordomo dê uma dura nela por sua desfeita. Ele se acha o gostosão e tem certeza que vai dividi-la com o marido dela, já que o cara mandou a própria esposa ir se vender por $2 milhões. Braulio lembra que o pedido foi ideia da própria senhora, mas Douglas insiste em ser um lixo. Ele surta garantindo que Paola será dele. Carlos Daniel conta para a vovó que vai denunciar o desaparecimento à polícia, mas sem envolver o rolo da usurpação. Piedade fica aliviada. Carlos Daniel pede para ser comunicado se houver novidades. Célia não deixa Paulina cozinhar e sugere que ela descanse. Paulina fica pensativa em sua vida passada e não consegue evitar se sentir sozinha. O motorista de um ônibus ajuda Carlinhos a descer. Ele fica sozinho na estrada, apenas com o desenho da mamãe em mãos. Stephanie conta para Carlos Daniel que não acharam Carlinhos. Ele pede para Rodrigo acompanhá-lo à polícia. Rodrigo levanta a hipótese de que a usurpadora tenha sequestrado Carlinhos. No centro da cidade, Isabel reclama da má vontade de Antônia em atender os clientes do camelô. O rapa aparece e começa uma correria para irem embora. Carlinhos anda no meio-fio, com cuidado. Um carro passa em alta velocidade e o moleque acaba se jogando para fora da estrada. Carlinhos rola barranco abaixo e bate a cabeça numa pedra, ficando desacordado e sangrando. Carlos Daniel acha a ideia do sequestro estranha, mas todos o convencem que é possível. Todos os frachos se mostram os burros. Rodrigo principalmente, já que se arrepende de ter confiado na usurpadora por um breve momento. Carlos Daniel se decepciona. O rapa aparece de novo e assusta Antônia, que os amaldiçoa. Isabel manda a irmã guardar tudo logo e ir embora, pois o dia tá russo. Antônia segue brigando contra os guardas. Carlos Daniel decide não envolver a polícia no sequestro de Carlinhos. Todos decidem esperá-la entrar em contato. Antônia e Isabel descem da Kombi com suas trouxas e conversam sobre a dificuldade de vender no centro. Isabel escuta um gemido. Carlinhos geme de dor no fundo do barranco. As idosas decidem checar de onde veio o barulho. Isabel avista Carlinhos de longe e decide descer para ajudar. Antônia acha melhor não, mas acompanha a irmã. Carlinhos não consegue responder às perguntas de Isabel. Ela quer saber qual é o nome dele, e ele não faz ideia.
Antônia acha que o moleque tá brincando. Carlinhos reafirma que não lembra de nada. Antônia acha melhor a irmã deixá-lo largado lá, mas Isabel reitera que não vai deixá-lo sozinho. Isabel nota que ele está sem memória, provavelmente pela pancada que levou na cuca. Antônia acha que isso vai dar chabu pra polícia e decide ir embora. Isabel grita pra irmã ajudá-la. Carlinhos geme de dor, enquanto segura forte o desenho de Paulina.